E aí, pessoal? Semana foi de números, exatamente. E é em cima disso que eu quero falar, porque é curioso, né? É curioso quando a gente retrata uma distância tão grande entre as questões envolvendo um clube do tamanho do Grêmio. Por que que eu acho grande isso? Porque a gente precisa colocar isso dentro dos fatos para tentar compreender. Eu vou falar do Kleber, eu vou falar do Darlan, eu vou falar também do Ferreira, vou falar da folha de pagamentos e por que que esses números estão tão distantes hoje de como a gente deve proceder. A pandemia, ela surge na nossa realidade para a gente também fazer reflexões sobre a forma que a gente está gerindo situações. Isso serve para dentro da nossa casa, mas serve naturalmente, e aqui o assunto é sobre o Grêmio, para a gente discutir como que o Grêmio procedeu e como que o Grêmio procede com relação às suas questões. Sobre isso que nós vamos falar. Podemos começar com o Darlan? Sim, vamos falar do Darlan. O Grêmio renovou o contrato do Darlan essa semana. E eu estava lendo numa matéria da Renata de Medeiros, do Grupo RBS, que ela fala dos números do Darlan e faz uma referência a um número que é impressionante. A multa rescisória do Darlan chega perto de 1 bi de reais. Exatamente. 1 bi de reais. E em cima dessa situação, é que nós temos que tentar entender onde é que está o Darlan na linha hierárquica do Grêmio. Quarto, quinto, sexto nome, e a multa beira 1 bilhão de reais. E aí a gente nota a distância que o futebol está tendo dos outros segmentos, das outras situações. 1 bi de reais para um jogador como o Darlan. É interessante e cabe e serve a nossa reflexão com relação a esse assunto. A gente avança e outro assunto importante também que a gente precisa destacar é essa folha de pagamentos do Grêmio. O Grêmio essa semana reduziu em 55%, e vai pagar isso durante 6 meses, abril, maio, junho, julho e agosto, 6 meses, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses, e nesses 6 meses vai pagar em 24 parcelas a partir de janeiro do ano que vem. Essa diferença gira em torno de mais de 1 milhão de reais, ou seja, pouco mais de 24 milhões de reais que o Grêmio paga em 6 meses, pouquinho mais de 50% da folha. É pesado, é a realidade, a gente tem aqui que vir aqui refletir, entender esses números. A gente tem que avançar um pouco mais, mas mostra o tamanho do investimento também. Aí também a gente pode fazer uma relação, fazer um gancho com o Darlan e com os investimentos que a gente está fazendo. Outro número interessante, aí é o total contrassenso do que eu estou falando aqui, diz respeito ao Ferreira. O Ferreira não renovou por 50 mil reais. E aí? A gente fala de um montante absurdo e a gente fala também desse contrassenso. Lembrando que o Grêmio tem, claro, algumas regras de evolução desses jovens meninos, mas chama atenção também essa distância entre as situações. Grita aos olhos isso. Outro número que a gente pode referir: no futebol feminino, por exemplo, o melhor salário do futebol feminino é R$ 6.500, o melhor salário do futebol feminino no Grêmio. R$ 6.500. Outro número importante da gente referir e refletir. E por fim, e talvez a pior das notícias, mas ao mesmo tempo também envolvendo os números, a mesma Renata de Medeiros que eu citei fez uma matéria que eu achei muito interessante sobre o investimento total do Grêmio em Kleber. O Kleber custou ao Grêmio, segundo essa matéria, perto de 50 milhões de reais durante todo o período. 50 milhões de reais foi o custo, basicamente, do Kleber em todo esse período, segundo, repetindo, essa matéria da Renata de Medeiros. Interessante da gente avaliar e da gente colocar um número em cima do outro para entender qual é o caminho do sucesso, categoria de base, e qual é o caminho do fracasso. Comprar e contratar figurões que vêm, usam e não deixam legado. Essa é a verdade. E a gente fica com esses números aí, fortes, né?
mas que deixam claro aonde a gente tem que investir e aonde a gente não pode insistir no erro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Semana de Números.